Bom dia, na paz do Senhor. Vamos começar a falar da palavra de Deus. A intenção aqui é nós fazermos alguns comentários relativos ao plano de leitura anual que nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo um plano em ordem cronológica nesse ano de 2021. É este plano aqui, o meu já está com várias anotações. Ele está disponível lá no meu perfil. Se alguém quiser começar agora a leitura da Bíblia, pode, sempre dá tempo, nunca é tarde para começarmos a leitura da palavra de Deus. Ontem nós fizemos a leitura de 1 Samuel, dos capítulos 1 ao 4, e hoje então, de acordo com este plano, não fui eu que desenvolvi esse plano, é um plano já bem famoso, que já existe há muitos anos, o plano em ordem cronológica. Então, no dia de hoje, a leitura, ela se refere a alguns salmos que foram escritos ou exatamente quando aconteceram os fatos, ou foram escritos depois, baseados nos acontecimentos de 2 Samuel 1 a 4. Tá? Então, essa leitura em ordem cronológica, ela vai intercalando os fatos, as coisas que aconteceram, a história. No caso, 2 Samuel é um livro histórico, então vai intercalando aí as coisas que aconteceram com o que foi escrito referente a essas coisas. Então, por exemplo, o salmista Davi, ele não viveu as coisas do seu reinado e depois, algum dia, parou para escrever os salmos. Não, ele foi vivendo, ele foi sofrendo, ele foi fugindo, ele foi lutando, foi reinando e, enquanto isso, também escrevia salmos, porque esses salmos, na verdade, eles são cânticos, são canções, são poemas cantados pelos judeus, pelos hebreus, em toda a sua liturgia. Alguns salmos são cantados em momentos especiais, em algumas festas especiais. Mas nós precisamos entender isso, que nesta ordem cronológica, eu estou seguindo alguns pontos, eu não concordo exatamente com a ordem que está aqui, mas nós estamos seguindo e eu vou comentando isso. Nós precisamos entender, e é muito bom ler salmos assim, que quando a gente abre a Bíblia e lê os salmos que a gente gosta, nós gostamos daqueles salmos por alguma expressão que tem ligação com a vida da gente, com a fase de vida que nós estamos. Mas quando nós lemos os fatos, aí de 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, quando nós lemos os fatos, e aí vamos para Salmos, ler o salmo referente a esse fato, muda tudo, porque muitas vezes nós olhamos por exemplo, Davi, já que vamos ler sobre Davi nesse 2 Samuel, lemos sobre Davi, pensamos ele ali na guerra, lutando, brigando, ou então quando ele cai em pecado, nós imaginamos de um jeito. Se nós lermos o salmo que ele escreveu nesse acontecimento, muitas vezes muda a visão que a gente tem de Davi. O guerreiro lutador, vamos lá ler o salmo que ele escreveu nesse dia, nós vamos ver que ele estava apavorado, pedindo: Senhor, me socorre porque eu acho que eu vou morrer. E aí nós conseguimos ver o quão parecido nós somos de Davi. Muitas vezes estamos ali com a aparência de confiante, de guerreiro, de que está tudo bem, mas por dentro estamos apavorados, buscando socorro, clamando por socorro a Deus. Então é muito bom ler desta forma. E eu trouxe só uma anotação que eu fiz de um comentário, que ela comentou o seguinte, né? Ela me perguntou lá no comentário da live de ontem, se Davi, com esse olhar coletivo que eu citei ontem, se ele exercia o segundo maior mandamento, que é amor ao próximo. E eu respondi que sim. Então eu queria trazer um pouquinho isso hoje, né? Davi tinha esse olhar coletivo, não tinha, né, essa palavra ainda ali para Davi, segundo o maior mandamento, mas ele conhecia os 10 mandamentos que Moisés havia deixado escrito. E Davi foi o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos ter isso em mente. Então sim, né, ele tinha esse olhar coletivo, e ele exercia esse segundo maior mandamento de amar ao próximo. Então o que nós vemos em 2 Samuel, nos capítulos, aí os primeiros capítulos? Que o Amalequita vai para Davi, querendo dar uma de bom, querendo
aproveitar a oportunidade, ele é um oportunista, então, e vai e conta para Davi, olha, Saul morreu e os filhos dele também. E vai todo feliz, querendo dar essa boa notícia. E Davi fala, não, você não me trouxe uma boa notícia. Então veja, ao olhar do que não é crente, do olhar do pagão, do ímpio, seria uma boa notícia, porque o inimigo de Davi morreu. Mas Davi fala, não foi o meu inimigo que morreu. Nesse momento, não. Para o povo de Deus, o dia de hoje significa derrota, porque os inimigos mataram o rei e mataram seus filhos. E Davi chora, tem um momento de luto, tem um momento de pranto. E ele mata a Amalequita. O que é divergente nessa história, que muita gente encontra um erro aí? O Amalequita fala que ele matou Saul, e lá no finalzinho de 1 Samuel, nós lemos que Saul, na verdade, se suicidou, ele se jogou sobre a espada. O Amalequita simplesmente devia estar ali perto e viu o ocorrido, viu Saul falando, pedindo para o seu pajem de armas, me mata porque eu não quero dar essa honra para os inimigos. E o pajem de armas de Saul não quis matá-lo, Saul se jogou então sobre a própria espada. A Amalequita certamente viu essa situação, pegou a coroa de Saul, pegou ali alguns pertences e correu para Davi, simplesmente querendo se aproveitar da oportunidade. Outro ponto aqui de 2 Samuel é o que eu citei rapidamente ontem. Davi foi um excelente rei, um excelente guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Mas como esposo, como homem, como pai, ele foi um péssimo exemplo. E ele vai influenciar os filhos, todos os filhos dele terão problemas nessas áreas. Aqui, no iniciozinho do livro, no capítulo 2, quem está com a Bíblia ou com papel e caneta, já aqui nos versículos, os primeiros versículos aqui do capítulo 2, do 2 ao 6, nós vemos aí Davi já com 6 mulheres e 6 filhos. Então, quando terminamos 1 Samuel, ele tinha aí 2 mulheres, Ainoã e Abigail. Aqui, então, 6, 7 anos depois, ele já tem 6 mulheres, 6 filhos. E nós vamos ver como essa história vai se desenrolando aí e vai ser, o ponto fraco de Davi e vai ser o ponto fraco de vários filhos dele, essa questão com mulheres. Não é só Salomão que teve muitas mulheres. Outros filhos de Davi também foram por esse caminho. Então, as escolhas da nossa vida pessoal, elas refletem na nossa família e refletem também onde nós estamos inseridos. Quem tem cargo público, quem tem uma função pública, essas nossas decisões pessoais influenciarão no que eu chamo de coletividade, em todas as pessoas ali onde eu me relaciono, onde eu me comunico, onde eu estou inserido. Então precisamos ter esse cuidado. Olha que interessante, aqui no capítulo 2 ainda, no final, no 1, né? No 1 nós lemos que Davi, não sei quem leu aí, quem está lendo esse plano de leitura da Bíblia, mas nós lemos aqui então, nesses primeiros, eu vou citar os 4 de uma forma geral, que não vai dar tempo de nós citarmos as referências, mas nós vemos então que Davi foi rei inicialmente de uma tribo só. Então, quando Saul morreu, Davi já foi ali, subiu para Hebrom por orientação de Deus, e ele ali foi instituído rei sobre a tribo de Judá. Abner, capitão do exército de Saul, já tinha ali algum ressentimento com Davi, devido às guerras lá de 1 Samuel, algumas atuações de Davi, um pouco de ciúme também, porque Davi era um guerreiro melhor que ele, até pelos louvores que Davi recebia do povo, e Abner não recebia o mesmo tipo de louvor. E Abner vai então e coloca como rei o filho de Saul, Isbosete. Mas Isbosete permanece como rei somente 2 anos, e Davi permanece como rei aqui na tribo de Judá por 7 anos e 6 meses, então 7 anos e meio. E é importante nós marcarmos isso e entendermos. Embora a nação de Israel fosse uma só, nesse tempo ainda, que Saul tivesse mantido a nação unida, na prática havia ali já algumas lutas, algumas dificuldades, a tribo de Judá sempre mais isolada e
as outras 11 tribos, sempre ali numa disputa com a tribo de Judá. Então aqui, na prática, era uma nação que tinha 2 reis. Davi sobre a tribo de Judá e Isbosete sobre as outras 11 tribos. E aí na leitura de hoje nós temos o Salmo 6. É um salmo curtinho. E assim, a leitura de hoje é o Salmo 6, depois do 8 ao 10, o 14, o 16, o 19 e o 21. O que eu quero falar desses salmos específicos é o seguinte: não tem comprovação da Bíblia de que eles foram escritos exatamente nesse ponto aqui de 2 Samuel de 1 a 4. Isso são dados de estudiosos, teólogos e outras pessoas, historiadores, que estudam e entendem isso. E não há um consenso também. Alguns divergem em algumas coisas. Tá bom? Vamos lá então. Aqui no Salmo 6, o que é interessante de nós vermos? O Salmo 6 é Davi reconhecendo, embora ele não confesse um pecado de forma direta no Salmo 6, no Salmo 51, nós vamos ler mais para frente, nós vamos ver que Davi confessa pecado mesmo, pecado de adultério. Aqui no Salmo 6, ele não confessa nenhum pecado específico, mas nas entrelinhas nós entendemos que Davi está pedindo misericórdia a Deus e pedindo perdão a Deus, principalmente nos versículos 1 e 2. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Então, quando Davi faz essa expressão, é porque ele está falando: olha, eu errei, eu pequei, segura aí, não me repreenda na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. E aí ele continua, olha só, versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Ou seja, me deixa vivo, porque enquanto eu estiver vivo, eu estarei te louvando. Enquanto eu estiver vivo, eu estarei te adorando. E aí vem mais uma característica de Davi como homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que adorava a Deus em todo tempo. Ele estava sempre adorando a Deus, sempre louvando ao Senhor. E aí eu vou fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre louvor e adoração? Então o Salmo 6, ele se refere a algo que Davi fez, algo que ele confessa entre linhas, não de forma direta, algum pecado, e ele pede misericórdia a Deus, que Deus não o deixe morrer, porque se ele permanecer vivo, ele continuará louvando e adorando a Deus, e se ele morrer, ele não poderá fazer isso. E aí depois nós vamos então para os Salmos 8 até o 10. A maioria das pessoas, a maioria de nós pensa que louvor e adoração é a mesma coisa, e não é. E é importante que as nossas orações e as nossas falas com Deus, imagino que louvor é cantar ao Senhor, não também. Faz parte, né? Dentro do cantar ao Senhor deve ter louvor, mas nós também podemos cantar a Deus adorando a Deus. Então vamos entender um pouquinho. Não vou trazer aqui, não dá tempo, mas podemos no outro dia, vocês podem me mandar em mensagem, no outro dia a gente conversa especificamente sobre isso. Acredito que o louvor é algo que sai de dentro. Amém. Olha só, Jesus fala que Deus procura os verdadeiros adoradores. Vamos entender então o que é isso. O louvor, ele tem a ver com... Para nós captarmos bem a ideia aqui de uma forma bem prática, o louvor tem a ver com elogio. Mas não é aquele elogio de bajulação, sabe? Que a pessoa elogia querendo alguma coisa. Então, o louvor a Deus é pelo que Deus faz. Nós louvamos a Deus por aquilo que Deus faz. É como se fosse um elogio. Nós elogiamos a Deus, nós reconhecemos em Deus aquilo que Ele faz. Então, esse louvor pode ser na minha oração, e deve ser a principal forma na minha oração. Pode ser na minha fala, e nós podemos louvar a Deus também através do cântico, através do canto. Então, louvar a Deus é reconhecer o que Deus fez e aquilo que Ele faz na nossa vida, tá?
Então eu louvo a Deus pela minha vida, eu louvo a Deus pela cura que Ele me deu, eu louvo a Deus pela minha salvação, eu louvo a Deus pela graça dEle, eu louvo a Deus pelas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Quando a gente fala de adoração, nós adoramos a Deus pelo que Deus é. Entende? Aí tem uma diferença, não é pelo que Ele fez. Louvar a Deus, ou seja, reconhecer a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, qualquer pessoa pode fazer. Aquela que serve a Deus de verdade e aquela que não serve a Deus de verdade, aquela que diz que serve a Deus, ela pode louvar a Deus, porque é bem mais fácil. Louvar a Deus é só olhar para o que Deus já fez, para aquilo que Deus já faz. Então, quando nós lemos a Bíblia e nós vemos tudo que Deus fez com o seu povo, por exemplo, no deserto, tudo que Deus fez tirando o seu povo do Egito, e nós reconhecemos isso, que Deus é, esse Deus que faz, nós estamos louvando a Deus. Mas para adorar a Deus, não basta saber o que Deus fez e o que Deus faz. Por isso que Jesus disse que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Porque para adorar a Deus é preciso relacionamento. É preciso nós conhecermos a Deus. Só adora a Deus quem conhece a Deus. Só adora a Deus quem tem um relacionamento com Deus. Por quê? Então qual que é a diferença? Adorar é preciso conhecer. Eu louvo a Deus pelo que Ele fez. Eu louvo a Deus pelo que Ele faz. Eu louvo a Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer. Mas eu adoro a Deus pelo que Ele é. E Davi sabia muito bem essa diferença. E quando nós temos entendimento dessa diferença e nós lemos os salmos de Davi, nós conseguimos identificar quando ele está louvando a Deus e quando ele está adorando a Deus. Então eu adoro a Deus pelo que Ele é. Deus é o quê? Deus é amor. Deus é bom. Deus é bondade, Deus é a verdade, Deus é justiça, Deus é todo-poderoso, Deus é onisciente, Deus me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Então, tudo isso, Deus é majestoso, Deus é soberano, tudo isso eu estou adorando a Deus. Então, adorar tem a ver com reconhecer, com conhecer a Deus em tudo que Ele é. Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que é o nosso socorro. Então tudo isso não é o que Deus fez, o que Deus faz, é o que Ele é. Então, louvor, qualquer um de nós pode louvar a Deus. Basta reconhecer aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, basta reconhecer, basta ler na Bíblia o que Deus fez. Mas para adorar a Deus, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos ter um relacionamento, porque a gente só sabe realmente o que Deus é quando nós o conhecemos, quando nós nos relacionamos com Ele. Isso mesmo, fiel, perdoador, amoroso, tudo isso é o que Deus é. Então, na oração, se nós pegarmos lá o Pai Nosso, que é o exemplo de oração, nós começamos lá, Pai Nosso que estás no céu, nós estamos adorando a Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é o nosso Pai Nosso, que Ele é majestoso, que Ele está acima de tudo, acima de todas as coisas. E Davi fazia isso muito bem, ele sabia muito bem distinguir isso e louvar e adorar a Deus. E a nossa oração, ela só é completa quando ela tem adoração e ela tem louvor. E aí quando a gente fala de cantar, né, os cânticos podem incluir louvor e adoração, ou pode ter louvores que é somente adoração, e tem outros louvores que é um testemunho de vida, um testemunho do que Deus já fez, e aí nós estamos louvando a Deus pelo que Ele fez. Ok? Então estamos, quando lerem Salmos, vai lendo, né? Sinta o falar de Deus no seu coração, a forma espiritual, mas se você também entender com a sua mente, quando Davi está louvando, quando ele está adorando, vai surtir um efeito bem melhor na sua vida. A palavra de Deus não vai só entrar na sua mente, ela vai fazer morada no seu coração, porque você está entendendo o que Davi está colocando ali. Tá bom? Vamos para frente um pouquinho. No Salmo 8 ao 10. Davi ali também se referindo
a Deus, adorando a Deus. Olha só o versículo 8, capítulo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Então aqui Davi está adorando a Deus. E esse Salmo 8 é um salmo de adoração a Deus. O Salmo 9 é um salmo de gratidão, onde Davi louva a Deus. Ele louva porque Deus deu um livramento para ele. Então ele está ali louvando a Deus. E ele começa falando: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Então é um salmo de louvor a Deus. Vamos lá para o capítulo, Salmo 14, que também se refere a esse período aqui de 2 Samuel 1 a 4. O capítulo 14 está falando o quê? Que a redenção do homem, a redenção do pecador vem somente de Deus. Nós temos aqui então uma exortação, um salmo no sentido de exortação de Davi. De cegos nestes no seu coração, não há Deus. Então a corrupção estava a tal ponto, não é muito diferente de hoje, a situação dos homens estava a tal ponto que eles diziam: não existe Deus, Deus não existe. E aí Davi chama a Deus e fala: olha, tem redenção em Deus sim, Deus existe sim, mas precisa reconhecer que Ele existe, precisa ter esse entendimento de que Ele existe. E aí o Salmo 16, falando sobre a vida eterna, sobre a nossa felicidade e a nossa confiança não estar nesta vida, mas estar na vida eterna, estar baseada em Deus. O Salmo 19 é um salmo de adoração a Deus. Então nós vamos ver ali Davi resgatando tudo o que Deus é, tudo que ele vê, tudo onde ele vê Deus na criação, tudo o que Deus fez, trazendo bastante aqui o início lá de Gênesis 1. Então vamos ver esse Salmo 19 pensando em Gênesis 1. E por fim, na leitura de hoje, o Salmo 21. Enquanto o Salmo 19, então, é um salmo de adoração a Deus pelo poderio, por tudo que Deus é, esse Deus majestoso, Deus criador, Deus todo-poderoso. No Salmo 21, então, nós vemos um louvor a Deus pelas vitórias que Deus deu a Davi. É interessante encaixar esses capítulos, então, ali nos primeiros acontecimentos de Davi como rei da tribo de Judá. Todos esses salmos, eles são muito lindos, mas o Salmo 19, ele realmente fala o nosso coração. Não é, Camila? É um salmo muito lindo, falando sobre o Deus Criador. E aí, resgatando um pouquinho de ontem ainda, tem um minuto aí para nós terminarmos. Entender o trabalhar de Deus na história. Então, é muito bom lermos os Salmos juntamente com 2 Samuel, porque nós vamos vendo o desenrolar da história do povo de Israel, Deus trabalhando na vida de Davi, apesar dos seus pecados, apesar das suas fraquezas na sua vida pessoal, como eu comecei falando, mas Deus vai trabalhando ali. E nós vamos ver na continuidade o que Deus faz ali então na nação de Israel. Embora fosse, reforçando, fosse uma nação só, na prática já havia ali uma divisão social, ali, uma divisão política, a tribo de Judá de um lado e as outras 11 tribos de outro lado. Em determinado momento, depois desses 7 anos e meio iniciais aqui que a gente viu no capítulo 1, Davi vai conseguir unificar essas 12 tribos, mas é uma unificação que ela não é na raiz, sabe? Sempre vai ficar essa divisão aí de uma tribo de um lado, as outras 11 tribos do outro.
Então Davi vai se tornar um rei único sobre todas as 12 tribos, mas uma nação que os estudiosos falam de nação dualista, ou seja, como se fossem duas nações. Vai ter um momento, daqui a pouco, né, de ter uma nação só, no sentido de um rei só. Mas na prática as tribos continuarão ali com dificuldades de se relacionarem, e isso vai surtir efeito daqui a 80 anos. Então estamos lendo aqui os primeiros capítulos de 2 Samuel, nós vamos ver o desenrolar disso nos próximos 40 anos, e depois de Salomão, mais 40 anos, nós vamos ver o desfecho final do que acontece com esse início aqui de ter 2 reis aqui no primeiro capítulo de 2 Samuel. E o livro de 2 Samuel também ele é muito importante de nós conhecermos o desenrolar da história, porque traz as consequências até hoje, e consequências que só serão resolvidas depois que Jesus tirar a sua igreja aqui da terra. Então são coisas que ainda estão acontecendo, e nós vamos entender muito dos conflitos da nação de Israel hoje, lendo aí 2 Samuel. Amém? Um excelente dia para vocês. Deus abençoe.